Pronto? Pode iniciar, já iniciou? É continuidade da instrução nos autos 01-108351-2021. Vou iniciar o depoimento pessoal da parte restante. Seu nome completo, por favor. Bruno Cunha Lima Branco. Estado civil. Casado. Profissão. Advogado. Endereço. Avenida Engenheiro José Celino Filho, número 35, apartamento 08. Senhor Bruno, atualmente o senhor encontra-se prefeito constitucional do município de Campina Grande. Exatamente. No Desde o ano dia de 1º de janeiro de 2021. Certo. Então, no ano de 2021, o senhor já era prefeito do município de Campina Grande. Já sim. Nesta época, é fato notório que nós contávamos com a pandemia do Covid-19. Houve diminuição ou supressão da frota de transporte público na qualidade de ônibus no município? No ano de 2021, não, doutora. Houve, durante o início da pandemia, em 2020, diversas cidades do Brasil paralisaram totalmente o funcionamento dos seus sistemas de transporte público coletivo, a exemplo de João Pessoa. João Pessoa suspendeu totalmente a frota e diversas outras cidades do Brasil. No caso de Campina Grande, foi reduzida a frota, foi reduzido o quadro de horários em 2020, em razão do instante que nós estávamos vivendo ali, especialmente no que diz respeito ao isolamento social, e isso perdurou durante algum tempo, até final do ano, quando foi sendo retomada a frota, e em 2021, quando eu assumi, ainda existia uma redução, mas que foi sendo ampliada à medida que o número de passageiros foi retornando à utilização do sistema. Senhor Bruno, mais precisamente, em 2021, o senhor disse que em 2020 houve a redução. Em 2021, a frota voltou a rodar com os 100% de antes da pandemia? Ou o senhor não tem? No primeiro momento de 2021, não, doutora, porque isso influencia diretamente no cálculo da tarifa, e a tarifa pública, como é sabido, né, especialmente entre nós que somos da área do direito, o cálculo do custo de um sistema sobre a receita, que nesse caso é o número de passageiros pagantes. Então, como havia tido uma queda de cerca de 2,5 milhões de passageiros pagantes antes da pandemia, para quando eu assumi cerca de 670 mil passageiros pagantes, se nós mantivéssemos a frota, a cidade, na verdade, não só Campina Grande, mas todas as cidades do Brasil e do mundo, mantivessem a frota circulante como sendo a frota normal para transitar sem passageiros, o custo dessa operação para cada passageiro seria muito elevado, portanto, o valor da tarifa sairia, à época, de R$ 3,90 para, acredito eu, perto de R$ 10. Então, não faria sentido ter no primeiro momento. Agora, à medida que os passageiros foram retornando, sim, aí foi havendo a ampliação do número de veículos transitando e do quadro de horários também. O senhor se recorda quando foi restabelecido os 100% de antes da pandemia ou não? Não, não recordo, não. Não tenho esse dado de O cabeça, senhor não, tem doutora. conhecimento se, após a pandemia, permaneceu o mesmo número de, da população procurando esse serviço público ou não? Se o Esses dados, sindicato ou o Citrans fez esse levantamento? O senhor tem conhecimento? eu tenho conhecimento, doutora, inclusive esses dados, desde o ano passado, passaram a ser dados públicos. Nós criamos um painel de acompanhamento dessas informações para fim de garantia da lei de transparência de acesso à informação.
Hoje, o site da Superintendência de Trânsito e Transporte divulga através de um painel de informação, né, o BI, todos esses dados referentes aos passageiros, às quilometragens e à execução do serviço de transporte público coletivo em Campina. Então, eu tenho esses dados, sim, são dados, como eu disse, são dados públicos, e mesmo hoje, a gente tendo crescido cerca de 100% de quando nós assumimos para cá, nós conseguimos, inclusive, reduzir o preço da tarifa. Hoje, Campina Grande tem a tarifa de transporte público mais barata do Nordeste, e mesmo assim ainda não, esses números ainda não voltaram ao o número de passageiros pagantes antes da pandemia. Mas a frota foi restabelecida. A frota, sim, foi restabelecida. Doutor Olímpio, pode ficar à vontade. Pois não, Excelência, bom dia a todos e todas, bom dia ao prefeito Bruno. Só perguntar, a Excelência já perguntou a maioria das perguntas que eu gostaria de trazer, perguntar ao prefeito Bruno se ele tem informações de que houve reclamações da população em relação à diminuição da frota de ônibus durante o período da pandemia e se continuam havendo essas reclamações através dos órgãos da própria prefeitura, ou através dos órgãos de imprensa da cidade. O prefeito sabe dessa informação? Bom dia, Olímpio. Sim, naturalmente, quem acompanha o noticiário, não só de Campina, mas do Brasil inteiro, viu os inúmeros problemas acarretados enfim, pelo isolamento social, e aqui eu não quero entrar no mérito, acho que em dado momento ele foi sim necessário, Uhum. mas quem acompanha o noticiário, especialmente desde 2020, sabe quantos transtornos essa redução das frotas, quanto transtorno isso acarretou para a população, especialmente a população que se manteve ativa trabalhando. E no caso de Campina Grande, houve sim no início, no final de 2020, na verdade, quando se chamava aquele período ali do início do que seria o novo normal, né, quando as pessoas estavam retornando à sua vida, entre aspas, normal, mas sim, naturalmente, havia vamos dizer, a demanda da população por parte do retorno, tanto do número de veículos, é importante destacar, quanto do quadro de horários. Em determinado momento, o quadro de horários também, ali no ano de 2020, foi reduzido em razão do pouco volume de pessoas transitando na cidade. Então, depois, quando as pessoas foram voltando gradativamente, o sistema ainda não havia voltado na sua totalidade, mais pessoas do que o período da pandemia já haviam voltado, mas ainda não no volume pré-pandemia, e havia sim um pedido, é tanto que nós tivemos diversos embates com os Citrães, alguns deles inclusive vieram também parar aqui na Barra da Justiça. Eu particularmente participei de 2 audiências presenciais em ações promovidas tanto pela prefeitura através da superintendência contra os Citrães, quanto vice-versa, os Citrães também nos acionando judicialmente. Eu participei presencialmente dessas audiências e, mais uma vez, repetindo, num primeiro momento houve sim, hoje não tem mais tido eco, pelo contrário, até com a renovação da frota, né, como nós reduzimos de 12 anos para 6 anos e meio a idade média da frota, e agora estão chegando mais 10 veículos, mais 20 veículos novos, eu não tenho tido mais notícia de reclamação quanto a problemas tanto do quadro de horários quanto de frota circulante, não. Não, perfeito. Só perguntar também, o senhor sabe dizer se existe algum tipo de ordem de serviço, alguma norma interna do município determinando o número ou a porcentagem de veículos circulando na frota de ônibus da cidade? O que eu posso lhe dizer que sei é que existem diversas, não uma, mas diversas ordens de serviço no tocante a inúmeras linhas que haviam sido desabilitadas durante o período da pandemia,
e que foram sendo reabilitadas, foram sendo trazidas de volta ao funcionamento. Posso citar, inclusive, uma aqui, ali que vai nas proximidades da Universidade Estadual da Paraíba, né, que vai até a parte superior, ali passando perto da casa de Dona Maria Barbosa, e durante algum tempo ficou sem ser atendida, assim como diversas outras linhas. E sim, tenho o conhecimento de inúmeras ordens de serviço emitidas pela Superintendência de Trânsito, à época comandada pelo então superintendente Dunga Júnior. Pois não, prefeito, mas só para ficar claro, existiria uma ordem de serviço específica determinando o número de coletivos, o número de carros em circulação, ou elas são esparsas, como o senhor explicou agora? Como nós estamos tratando de um retorno que foi acontecendo de forma gradativa, Olímpio, eu Uhum. posso lhe dizer que tem, até porque você emitir ordem de serviço em cima de uma forma genérica seria pouco usual. A ordem de serviço é para a prestação de um serviço específico. Então, eu sei que, por exemplo, em dado momento, mais de 20 ordens de serviço foram expedidas, inclusive acompanhei a redação de parte delas junto ao procurador da STTP, a assessoria jurídica que está aqui presente, doutor Gilberto Aureliano, para que diversas linhas fossem retomadas. Então, eu sei da existência de inúmeras ordens de serviço. Agora, de uma específica que trate sobre um valor fixo, não, até porque, mais uma vez mencionando, reforçando, com o retorno gradativo da população usuária, também gradativamente se foi ampliando a frota circulante para evitar que isso impactasse no cálculo da tarifa e aumentasse de forma muito significativa aquilo que está previsto na lei das concessões, que é a modicidade tarifária, né, tanto na lei de concessões quanto na própria 8666, na lei de licitações, também trata sobre o aspecto. Então, para evitar que os Citrans ou qualquer empresa concessionária requeressem um cálculo mediante um argumento de modicidade tarifária, todas as ordens de serviço que eu tenho conhecimento são emitidas de acordo com a necessidade estabelecida pelo momento. Pois não, senhor prefeito. Por fim, só perguntar se o senhor saberia dizer, do ponto de vista da circulação noturna, existe uma determinação até que horário os ônibus circulam à noite, se à noite especificamente, a partir de determinado horário, há uma diminuição maior dessa frota, e, por fim, em relação à zona rural, sabe dizer se na zona rural existe uma diminuição maior do que na zona urbana dessa frota de ônibus em circulação? Obrigado. De nada. Com relação ao quadro de horários, naturalmente o quadro de horários vai funcionar, Olímpio, de acordo com a demanda da linha. Nós temos linhas que têm demanda para funcionar à noite. Eu posso te citar a 092, por exemplo, que é a linha que atende desde o Major Veneziano, lá embaixo, perto do bairro das Cidades, que atravessa o Acácio Figueiredo, atravessa parte do bairro dos Portais e vai subir ao Almirante Barroso, através da Francisco Lopes de Almeida, e depois de percorrer o centro, ela vai até a Avenida Brasília, nas proximidades do shopping e também da rodoviária. Então, essa talvez seja a linha mais comprida de todo o sistema de transporte do município. E ela, por exemplo, como ela atende a região do shopping, ela tem uma demanda de funcionários, de pessoas que trabalham no shopping, para funcionar até um pouco mais tarde. Enquanto que outras linhas que atendem, por exemplo, a região central, a região comercial do centro, não tem demanda para funcionar à noite, em razão de não haver funcionamento da atividade, não tem atividade funcionando no centro da cidade no período noturno, no centro comercial, nas ruas Venâncio Neiva, Maciel Pinheiro, e assim com todas as que ficam nas adjacências. Então, o quadro de horários, ele depende da linha e da demanda de cada linha. Não existe um quadro de horários fixo para todas as linhas do município. Com relação
as questões, acho que a pergunta foi também com relação à Zona rural. zona rural. Da Uhum. mesma forma, num primeiro momento, durante o período da pandemia, quando havia uma restrição de movimentação, né, havia a necessidade de se ter isolamento social, essas regiões foram regiões, especialmente eu posso licitar aqui de Catolé de Boa Vista, por exemplo, Sítio Salgadinho, Sítio Lucas, Estreito, toda essa área que é atendida pela APB 138. Praticamente não havia circulação de pessoas na cidade como um todo e, assim como aconteceu em toda a cidade, também houve redução de frota para a zona rural. Por outro lado, à medida que a cidade foi retomando o uso do transporte público, o uso dos ônibus, as linhas foram também sendo retomadas. Algumas dessas discussões terminaram ensejando debates um pouco mais acalorados entre a Superintendência de Trânsito e os Citrães, mas que em dado momento, acho que essas questões todas foram pontuadas, grande parte delas foi sendo resolvida à medida que o tempo foi passando. Algumas soluções aconteceram de forma mais harmônica, outras soluções demandaram aí um debate um pouco mais acalorado, que, como eu disse, ensejou inclusive ações judiciais que terminaram exigindo aí uma composição que aconteceu junto à Justiça da Paraíba. Pois não, obrigado, senhor prefeito. Excelência, eu estou satisfeito. Senhor Bruno, o senhor pode permanecer na sala, porque o senhor é parte, mas, por gentileza, desligue seu microfone. Nós vamos Claro, enviar. doutora. A senhora me dá 30 segundos só para fazer uma consideração. Pois não. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer não só a senhora, mas todos os servidores pela compreensão, e lamentar, pedir perdão pelo fato de não ter conseguido estar presente nas demais audiências. Julgava, inclusive, que a presença da Procuradoria, através do doutor Aécio, do doutor Otto e dos demais aqui que representam também a Superintendência de Trânsito, fossem insuficientes, mas agradeço aí pela compreensão e desde já também pela oitiva aqui, pela marcação desse momento, para que a gente pudesse estar aqui concedendo esse depoimento. Então, muito obrigado pela compreensão e me coloco aqui à disposição. Vou pedir só que o senhor desligue o microfone, tá certo? Mas pode Tá permanecer em certo. sala que nós vamos continuar com a instrução. Vamos lá. Seu nome completo, José do Nascimento Coelho, estado civil, casado, profissão, comerciário, endereço, Rua Geralda de Fátima Paiva Maia, 590, Campina Grande. Campina Grande. Senhor Coelho, o senhor está aqui com o compromisso de dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado. O que o senhor não souber ou não lembrar, o senhor vai dizer que não lembra ou que não sabe. Mas não Ok, pode perguntar a ninguém e, sobretudo, não pode faltar com a verdade sob pena de falsos testemunhos, tá bem? tranquilo.
O senhor, no ano de 2021, exercia algum cargo de direção sindical? 2021 eu era o presidente dos sindicatos comerciais de Campina Grande. E Certo. sou dirigente sindical ainda. Certo. O senhor tem conhecimento se houve, nesse período, durante a pandemia de 2020 e 2021, uma diminuição da frota de ônibus que circulava na cidade? Muito grande. Praticamente quase toda a frota. Em 2021, o senhor tem conhecimento se houve uma retomada gradativa da frota? Nós, como usuário, não percebemos isso não, Excelência. Eu sou usuário do sistema. O senhor sabe dizer se atualmente, se em 2021, houve o retorno dos usuários em sua totalidade? A procura pelo transporte aumentou? A partir do momento que voltou a atividade econômica à sua normalidade, consequentemente aumentou, né? Voltou, por exemplo, o comércio, ele voltou a funcionar normalmente, né? Segmento do setor do comércio não fecharam, como a senhora é conhecedora disso. Então, voltaram também as aulas, as faculdades, as escolas. Então, consequentemente, voltou ao fluxo maior de usuários, né? Sem dúvida. Seu Coelho, o senhor sabe dizer, em 2021, qual o percentual que operava dos ônibus da frota? Não lembro, Excelência. Eu sei que era bem reduzido. Atendia a demanda? O senhor disse que é usuário. Não atendia a demanda. Não atendia. Até hoje não atende. Até hoje, vamos dizer, ônibus cheios em horário de pico, o senhor quer dizer isso, é? Não estou lhe escutando, Excelência. A senhora pode repetir novamente? Eu não escutei. Até hoje, o senhor já me mencionou que é usuário do sistema. Até hoje, a frota oferecida, ela não é suficiente em horário de pico, os ônibus são cheios? Principalmente nos domingos e nos feriados. Eu sou comerciário, nós temos bairro aqui, a exemplo do Rogério Lustosa, João Agripino, Rocha Cavalcante, Ana Amélia, que não tem ônibus no domingo e nos feriados. Não existe ônibus. Aí eu lhe pergunto, o senhor sabe dizer se atualmente a frota opera com 100% Não, a totalidade não opera com 100%. Da pandemia não opera? Não opera. Doutor Olímpio, pode ficar à vontade. Pois não, Excelência. Bom dia novamente. Senhor Coelho, só perguntar ao senhor em relação à circulação noturna, principalmente para quem trabalha à noite. O senhor sabe dizer se existe uma diminuição maior durante a noite da frota de ônibus na cidade? Sem dúvida. Nós temos aí segmentos, como segmento setor de supermercado, hipermercado. Só um instante, seu Coelho. Doutor Olímpio, vamos nos reter a 2021, porque o pedido é de 2021. Pois não. Mas mantém a mesma coisa. Pois não, Excelência. Então, reforça a pergunta, por favor. Reforça a pergunta, Excelência, senhor Coelho. Eu só dizer, senhor Coelho, se durante o ano de 2021 a circulação noturna dos ônibus na cidade era reduzida, como é que se dava essa circulação que afetava os comerciários que o senhor representou? Muito grande, muito grande. Inclusive, nós tivemos até demissões por causa disso. Porque em 2021, por exemplo, nós temos segmentos que não fecharam, o horário de expediente vai até às 22 horas, principalmente as grandes redes, supermercado, hipermercado e o shopping, e que esse sistema não atendia as necessidades dos trabalhadores, como inclusive tivemos demissões porque empresas alegaram que estavam pagando Uber e que isso ia, consequentemente, diminuir o seu quadro de funcionário. Então, foi isso que nós ouvimos de vários trabalhadores que nos procuraram à época. Certo. Senhor Coelho, o senhor, em 2021, na condição de representante do Sindicato dos Comerciários,
recebeu reclamação dos filiados sobre superlotação nos ônibus? Sem dúvida. Além disso, né, além de ter exatamente essa situação da superlotação dos ônibus, né? Além da situação que era naquele momento preocupante, né, com o crescimento da pandemia, e nós tivemos muitas denúncias com relação à questão das grandes lotações, sem dúvida. Por fim, Excelência, senhor Coelho, em relação à frota de ônibus circulando na zona rural, o senhor sabe dizer se houve também uma diminuição grande durante o ano de 2021? Rapaz, o que nós ouvimos, e principalmente através das redes de imprensa, eram as reclamações constantes, né? Principalmente na zona rural, dos bairros mais distantes da periferia, exemplo do Mutirão, né? E outros bairros, como Genipapo, e outros bairros aí mais distantes, que as reclamações, elas ainda hoje são constantes também. Pois não, senhor Coelho. Estou satisfeito, Excelência. Doutor Gilberto. Alguma pergunta, doutor Gilberto? Sem perguntas, Excelência. Doutor Gilson. Sim, Excelência, eu tenho algumas perguntas. Pois não, doutor, pode ficar à vontade. O depoente falou que é usuário, eu queria saber do depoente qual o tipo de cartão, na qualidade de que o senhor... Amigo, eu tinha vale transporte, hoje não tenho mais, eu pago em espécie, amigo, tá certo? Eu Ok. pego a linha 077, que é do Rogério Lustosa, ok? Que só tem até o sábado e não tem nem domingos nem feriado. A pergunta é só se o senhor é usuário. Isso. Qual a Pronto, qualidade de sou usuário? Era Ok. usuário de cartão vale e pago também em espécie, ok? Ok. Ainda Sem hoje o senhor é direito à usuário? integração. Sim, ainda hoje sou usuário, Ok. ok? O senhor sabe qual era a quantidade de frota de ônibus em 2021? Não, amigo, eu só sei que foi bastante Só, reduzido só, porque só, tive sabe, muita só se o senhor informação. sabe ou não. Só se o senhor Não, sabe ou não. não sei Ok? não sei não, E sei o senhor não. sabe qual é o número de passageiros transportados em 2019, 2020, 2021? Não, porque nós não temos transparência desse Só número. Eu não saber se o faço senhor parte do tem, só se eu saber se o senhor sabe ou conselho. Eu não. não faço parte do conselho Ok? municipal. Não, Ok. sei não. Sei não. Deveria ser transparente. Ok. O senhor falou muito assim, pelo que houve, pelo que ouviu dizer. Essas informações que o senhor deu agora, é tudo porque o senhor ouviu dizer? O senhor chegou a presenciar Não, alguma coisa? cheguei a presenciar diversos. Não ouvi dizer. Eu não disse que eu ouvi dizer. Eu estou dizendo que são fatos concretos. Satisfeito, Eu não Excelência. ouvi dizer. Satisfeito. Eu não ouvi dizer. Doutor Otton. Excelência, apenas um esclarecimento. Pois não, pode ficar à vontade. Bom dia, seu Coelho. Bom dia. O senhor integra a classe de comerciários, não é isso? Sou dirigente sindical, amigo. Sou comerciário. O senhor sabe precisar para a gente qual foi a diminuição de atividade desse segmento da sociedade na época de 2021? Não, a partir do meu... Quando foram respeitados os decretos, houve um fechamento em alguns segmentos que não tratavam como atividades essenciais. Os demais segmentos funcionaram normalmente. Mas o senhor tem conhecimento da diminuição, assim, do índice de diminuição, se foi 50%, 70%, 80%? Rapaz, em termos de percentual, você diz a época do decreto, né? Você está Na falando época, da época do decreto, em do 2021. fechamento. Em Sim, 2021. na época do fechamento, alguns segmentos fecharam. Uma Mas o média senhor de sabe 30%, dizer, 30%, vamos botar 30%. a diminuição foi apenas de 30%? É o que o senhor está 30%, dizendo? vamos botar 30%. O resto Nas universidades, o senhor tem esse funcionou conhecimento normalmente. também? Nas Não ouvi escolas e universidades, ele... o senhor tem conhecimento de quanto foi a diminuição da atividade? As escolas houve o seu fechamento, né, durante o período pandêmico, né? Então, houve, evidentemente, que não houve funcionamento nas escolas. Aí eu não tenho os números. É satisfeito, Excelência. Doutor Bertrand.
Sem perguntas, Excelência. Doutor Aécio, Sem perguntas, Excelência. senhor Coelho, muito obrigado. O senhor está dispensado, viu? Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Até logo. Dê uma pausa na Até gravação. logo. Seu José Rogério, por favor, ligue seu microfone. Ok, Seu nome doutora. completo, José Rogério Gonçalves de Moura, estado civil, casado, profissão. sou comerciário. Atualmente o senhor é o dirigente do sindicato, não é isso? Atualmente eu presido o Sindicato dos Comerciários de Campina Grande. Seu endereço, por favor. Rua Antonieta Araújo de Lucena, número 232, bairro Novo Cruzeiro. Seu José Rogério, o senhor está aqui com o compromisso de dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado. O que o senhor não souber ou não lembrar, o senhor vai dizer que não sabe ou que não lembra, mas não pode perguntar a ninguém e, sobretudo, não pode faltar com a verdade sob pena de falso testemunho, está bem? Tudo bem, doutor? No ano de 2021, o senhor exercia essa mesma função de dirigente sindical? Sim, Certo. O senhor tem conhecimento se, por volta de março, abril de 2021, a frota de ônibus em Campina Grande foi reduzida, era reduzida? sim, Excelência. Sim, era reduzida, sim. Certo, estava reduzida desde 2020, essa, Rogério? Sim. Tanto é, Rojão, E tanto é em que a gente... 2021, houve um aumento em relação a 2020 da frota que estava circulando? Um pequeno aumento, Excelência. Um pequeno aumento da frota. Não foi um aumento não constante, né? Aí eu lhe Porque, pergunto, essa frota que circulava em 2021, ela atendia à demanda? não, Excelência, de forma alguma. Principalmente nós que somos comerciários, né? Sempre andando em ônibus superlotados, nos horários de pico, né? Certo. E sem Vamos encontrar só com a nos ater população. para esse período. Vamos só nos ater para esse Certo, período de 2021. tudo O bem. senhor sabe dizer se essa demanda de 2021, do início de 2021, era a mesma do período anterior à pandemia? Anterior à pandemia, não, Excelência. Antes da pandemia, a frota circulava normalmente, né? Não, eu Em digo toda a a cidade. demanda, a procura. Sim, Dos sempre usuários, o foi. número de usuários era o mesmo Sim, de antes? porque tem a questão também, além dos comerciários, né, que estavam no período da pandemia, né, e tinha a população que trabalhava também. E nós, comerciários, né, diretamente, e sempre nesses horários de pico, sofremos muito, tanto pela manhã e no retorno, no final da tarde para casa, que era onde sempre é onde superlotado, né? Que esse Aí, problema ainda essa persiste. frota não atendia à demanda nesse período. Do nosso período, não. E mais, assim, a gente... E essa demanda era a mesma do período pré-pandêmico, de antes da pandemia. Até a senhora fala de 2019. Isso. Em 2019, a frota era um pouco maior em 2019. Não a frota, eu digo o número de usuários que procurava, que em Sim, 2021 já havia sido retomado, já era o mesmo de antes da pandemia, sim, com certeza. e a frota permanecia reduzida. Permanecia reduzida. Em 2020 foi reduzida basicamente 30%. Em 2021 teve um pequeno acréscimo, mas não atendia à nossa necessidade. Em 2021 não houve o retorno dos 100%. Em 2021, totalmente não. Principalmente nos finais de semana, viu? Que não tem E transporte por aqui. hoje, seu Rogério, só para a gente ter uma noção geral do panorama, hoje a frota já circula com 100% do que era antes da pandemia? Excelência, Ou a senhora tem conhecimento? basicamente não, Excelência, porque, olha, eu vou falar aqui o seguinte, que nós temos aqui, vamos dizer, domingos e feriados. A gente não tem praticamente a frota de ônibus. Seu Rogério, e antes da pandemia, tinham essa frota de ônibus nos domingos e feriados? Tinha sim, principalmente no setor onde eu moro, por exemplo, que circulava, vamos dizer, a empresa 909 e tinha a linha 090A, 090B, que a 090A e 090B
ela trabalha com um número reduzido. Mas já a linha 909, quando chega já no sábado à tarde, já tem um grande, reduz praticamente nada, certo? E no domingo, a linha 909, ela não funciona. E A linha antes 909. funcionava? Antes da Funcionava, sim. Funcionava. Essas linhas funcionavam, não só a 909, como funcionava a 202, 222. A questão de Galante, São José da Mata, né? O senhor sabe dizer se atualmente o número de usuários é o mesmo de antes da pandemia, atualmente? Basicamente não, Excelência. Por quê? Porque hoje a gente tem o quê? A questão, principalmente do transporte, os Ubers, né? Os 99, né? Os Então, a procura aplicativos. por transporte público na qualidade de ônibus diminuiu. Diminuiu por quê? Porque nós não temos frota suficiente para a população, né? Aí teve essa diminuição por causa disso. Um impacto direto, vamos dizer, ônibus mal conservados, os horários que muitas vezes não são cumpridos, né? Ônibus superlotados. Então, isso aí influi diretamente na vida do cotidiano de todos nós trabalhadores. Sem falar, por exemplo, quando nós chegamos num setor como integração, pela parte da manhã, principalmente que aí vem a questão dos estudantes, né, que os estudantes estão lá para ir para o seu local na universidade, seja em Bodocongó, seja no bairro do Catolé, né, onde tem os grandes polos de universidades. Se a gente for ver pela manhã, é um transtorno enorme com a população, com os ônibus superlotados. Então, por isso que, ainda assim, com o suprimento dos transportes de aplicativo, ainda assim não supra a necessidade que nós precisamos enquanto população. Doutor Olímpio, pode ficar à vontade, viu? Excelência, senhor Rogério, só perguntar em relação à frota de ônibus noturno. O senhor sabe dizer se há uma diminuição maior à noite do que durante o dia da frota de ônibus? Doutor Olímpio, vamos nos ater a 2021. Sim, em 2021. Pois não, desculpa, Excelência. Houve essa Sim. diminuição? Houve sim, doutor Olímpio, houve sim essa redução, né? Tanto, falando só no período de 2021, houve um pequeno retorno, mas que não atende à necessidade. Para a gente citar um exemplo, vou citar um exemplo aqui, que, por exemplo, nós temos grandes redes de supermercados aqui em Campina Grande, onde passa a frota de ônibus, que durante a noite não passa. Durante o dia já há uma escassez muito grande. E à noite, aí é que não tem mesmo. Se você morar em alguns bairros aqui distante de Campina Grande, se você trabalha em alguns supermercados, seja no Alto Branco, seja nas Malvinas, seja no Catolé, como tem supermercados ali próximo ao Espásio, certo? Se você morar em alguns bairros hoje, como Aloysio Campos, morar nas Malvinas, na Catingueira, Galante, Genipapo, você praticamente não existe transporte coletivo para esses setores durante a noite, de forma alguma. E muitos trabalhadores são prejudicados diretamente por não ter essa linha de acesso. Pois não, senhor Rogério. Em 2021 ainda, o senhor tem notícia de que houve também uma diminuição maior na zona rural do município? O senhor sabe dizer se houve essa diminuição na zona rural? Principalmente nos finais de semana, né? Nos finais de semana, a zona rural ela sofre muito, né? Por não ter transporte coletivo. Já durante a semana já é um pouco difícil, né? E durante o final de semana há sim essa redução. O senhor, na condição de representante do Sindicato dos Comerciários, recebia reclamações dos comerciários, dos usuários, dando conta dessa falta de ônibus, dessa diminuição de ônibus em 2021? Sim, né? Como está sendo relacionado só ao ano 2021, permanecemos muito, né? Tanto não só aqui, como também em outros setores, que o setor até do sindicato patronal também recebia essas reclamações e eles nos procuravam também. E se for relatar ainda para esse ano de 2022, ainda há esse tipo de reclamação chegando aqui, praticamente todos os dias aqui a gente recebe essa reclamação. Não, senhor Rogério, satisfeito, Excelência. Doutor Gilberto. Excelência, o doutor Gilberto teve que se ausentar porque ele está participando Doutor nesse Bertrand. momento.
Certo. Isso. Mas sem perguntas. Doutor Gilson. Excelência, eu tenho umas perguntas a fazer. Pode ficar à vontade. Seu José Rogério, o senhor afirmou que é usuário do transporte público, e o senhor se referiu muito assim à questão de utilização no horário de ida e vinda ao trabalho. Eu queria saber só assim, que horários são esses que o senhor utiliza o transporte? Olha, doutor, boa pergunta, viu? Porque, olha só, no horário que, por exemplo, que eu sempre utilizo, assim, né? Ele é o horário de 7 da manhã, certo? Para pegar um ônibus, se perder ele de 7 da manhã, só vai pegar um de 7h20. Aí chegava atrasado no local de trabalho. E dentro desse intervalo, certo? De 7 da manhã, para chegar no meu local de trabalho, numa chegada de 20 para as 8, aqui no centro de Campina Grande. E no retorno à noite, se perdesse um transporte coletivo que passava às 6h15, só ia pegar outro com transporte coletivo de 15 para as 7 da noite. Se perdesse esse daí, pronto, podia pegar um mototáxi, um aplicativo, pois não tinha mais transporte coletivo nesse horário. Ok, eu vejo que o senhor se refere aos horários de pico. Então, em 2019, o senhor tinha esse mesmo problema? Antes da pandemia, a gente não tinha esse problema. Antes da O senhor pandemia. chegava pontualmente, pegava pontualmente os ônibus, eles chegavam pontualmente, chegava pontualmente o trabalho? Sim, por quê? Porque tinha uma escala de trabalho, isso antes da pandemia. Depois, com o advento da pandemia, né, não é que o horário já era cumprido rigorosamente antes da pandemia. Tinha certas suas peculiaridades, às vezes ônibus quebrava, essas coisas todinhas, né? Mas tinha esses pequenos problemas pontuais, tinha. Mas só que, após a pandemia, o problema foi crescendo, certo? Certo. O senhor tem informação técnica de quantos passageiros existia, vamos dizer, em 2020, 2019 e 2021? Não, doutor, assim, isso é especificamente técnica não tenho, não. E esses dados não tem. E quanto à informação técnica da quantidade de frotas, 2019, 2020, 2021? O que nós temos é aquilo que é repassado, certo? Que até mesmo quando teve audiências públicas na Câmara de Vereadores de Campina Grande, o que era nos repassado era aumento de 30%, 40%, 60%, que na realidade, quando dizia 30%, 40%, 50%, 60%, quando nós íamos para a ponta da agulha, não refletia, não. Mas informação de quantidade o senhor não tem? Não, de quantidade não. Okay. E mais, fora o horário de pico, né? Quando terminava esse horário de pico, aí a dificuldade aumentava. Por quê? Qual era o relato que tinha? Vamos dizer que as pessoas, né, os trabalhadores, né, que muitos deles saíam, vamos dizer, 13 horas, 14, 15 horas, nesse intervalo que nós não chamamos de horário de pico, os transportes coletivos eles eram reduzidos. O senhor sabe dizer quando foi que houve o retorno das universidades? Normalmente, o retorno normal das universidades, dos serviços públicos? A partir de 2021, né, quando foi a questão da pandemia, né, que veio... A partir de 2021? Porque, vamos dizer, em 2020, mas não houve, vamos dizer, o retorno da frota na ponta da linha. Eu me refiro à universidade, né? À universidade, aos cursos, ao serviço público. Certo. Eu creio que foi a partir de 2021, né? Porque até mesmo do ano de 2020, eu ainda estava lecionando na universidade, né? O curso de geografia, e a gente estava ainda fazendo de forma ainda online. Né? Satisfeito, excelência. Satisfeito, excelência. Doutor Otton. Obrigado, doutora. Senhor Rogério, bom dia. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Senhor Rogério, qual é o segmento do comércio que o senhor atua? Eu sou vendedor. De quê? Eu sou vendedor numa loja de móveis e eletrodomésticos. Quanto tempo o senhor ficou com as atividades suspensas nesse período de pandemia? No período de pandemia, eu fiquei afastado no início foram 90 dias, no ano de 2020. O seu setor moveleiro, ele ficou suspenso as atividades por quantos dias, em razão dos decretos estaduais, dos sequentes decretos estaduais? Olha, no caso, ela não foi suspensa totalmente, porque ficou uma turma,
trabalhando de forma interna, que nós tínhamos as vendas online, certo? Que fazia as entregas, né, de produtos como móveis, elétricos e também de celulares. A empresa tinha uma turma que trabalhava com esse produto, né? Você fazia a venda online e o cliente ia só resgatar na empresa, certo? E eu fiquei afastado no período de 90 dias, cumprindo, né, os decretos que foram colocados na época, e afastado, não só eu, como outros trabalhadores, colegas de trabalho, ficou afastado nesse período. Período negro, né, que foi passado, que a gente passou, o mundo passou, na verdade, a diminuição dos trabalhadores, dos servidores, das atividades do comércio, o senhor sabe dizer qual foi o percentual? Foi 50%, 70%, 30%? O senhor fala que foram demitidos ou que... Não, que não podia Sim, trabalhar entendi. naquele tempo, que em Entendi razão do dos ponto. decretos tiveram que fechar as portas, Não, momentaneamente, é claro. teve uma grande redução, sabe? Nós tivemos muito trabalho, por exemplo, mesmo depois que em torno de 50%, 60%, muitos trabalhadores vieram trabalhar em casa, certo? Sim. E outros que foram afastados. No meu caso, eu passei um período afastado e depois retornei e ainda ficava fazendo trabalho dentro de casa, né? Porque tinha a questão dos horários dos sábados, dos feriados, né? Tudo isso. Essa diminuição de em torno de 60% que o senhor falou, o senhor se recorda do período que Olha, que essa redução se deu? olha, eu comecei isso no mês de abril, maio, junho e julho. Abril, maio, junho. Isso, abril, maio, junho e uma De parte de 20? julho. De 20 Isso ou em de 20. 21? E De 20. 20, de 20. E digamos assim, essa diminuição, ela perdurou por quanto tempo? O senhor se recorda? Olha, no meu caso, eu passei 90 dias, eu acho que foi 90, 95 dias. E assim, quando eu... E no caso restante das classes, que o senhor representa os comerciários, mas de todos os comerciários, né? Não tem um segmento específico, Isso. não. Não, é todos os comerciários, né? No Pronto. caso é o seguinte, no ano de 2020, eu ainda não era presidente do Sindicato dos Comerciários, Hum. certo? Deixa eu 21, 22, isso. Em 20 eu não era o presidente, eu era o diretor. Eu fui eleito exatamente em 20. Então, o que é que acontece? Nesse período, não só eu, como outros trabalhadores, principalmente colegas de trabalho, nós ficamos afastados. Por exemplo, a empresa que eu trabalho tem em torno de 30 a 35 trabalhadores. Desses 30 a 35 trabalhadores, em torno de 20 foram afastados. Certo, mas essa diminuição obrigatória, em função do fechamento das lojas, que tinha loja que só abria com 50%, teve loja que teve que fechar, a depender da essencialidade do produto, né? Ficou por quanto tempo? O senhor sabe dizer? Começou ali em março, abril de 2020, mas quando foi que terminou essas restrições? O senhor se recorda? No meu caso, é o seguinte, a minha restrição terminou no meu caso, né? Terminou no Não, período de... mas a pergunta Porque, específica é para os comerciários, assim, que o senhor... certo, isso. Aí deixa eu reprisar o que eu disse antes. No nosso caso, certo, nós tínhamos as vendas que era feito vendas online. Então, vamos dizer, você vendia móveis, você vendia elétricos, você vendia celulares, certo? E tinha uma turma que ficava especificamente, né, porque isso foi dentro dos decretos, né? Tinha uma turma que ficava para entregar esses produtos que eram feitos as vendas online. Então, tinha uma turma que trabalhava. Então, nesse período, por exemplo, eu passei em torno de 90 dias, aí não só eu, como outros trabalhadores retornaram, né, nesse período aí. Isso eu falo em 2020. Então, mesmo eu estando em casa, tinha uma turma especificamente que estava trabalhando, fazendo essas entregas de produtos. Em 2021 não tinha restrição não teve redução de número de faculdades, de comerciários, Não, em alguns redução de número de segmentos, atividade? não, sim, teve algumas reduções. Por exemplo, no nosso caso, nós continuávamos o quê? Mesmo assim, era o uso de Em máscara e gel, 2021. 2021, o uso da máscara e gel, tem todos os equipamentos, né? Até que veio o advento da vacina, né? A gente continuava com as mesmas restrições. Teve período que nós não trabalhávamos ao sábado, nós íamos trabalhar até a sexta-feira e fazíamos o trabalho online em casa aos sábados, né? Fazendo esse tipo de trabalho.
Não só eu, como muitos comerciários faziam isso. E lembrar que os setores essenciais, como supermercados e farmácias, esses aí permaneceram na linha de frente o tempo todo. A gente não pode se esquecer disso, não. Que essa categoria dos comerciários, praticamente para eles, tanto é que a gente até perdemos alguns colegas em virtude dessa doença maldita que foi a Covid-19. Obrigado, senhor Rogério. Satisfeito, excelência. Excelência, eu queria, por favor, se for possível, fazer só Não. uma... Pois não, doutor, fica à vontade. Tudo bem, senhor José Rogério? Tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo bem, doutor. Bom Graças dia. a Deus. Senhor José Rogério, assim, só a título de informação, talvez o senhor não saiba, mas todos esses dados... Não, doutor, é pergunta. Não, doutora, não, o senhor não é testemunha, não. Eu pensei que fosse então, pergunta. Não. eu vou Não, fazer, não. então eu vou fazer Então, só faça a pergunta. O senhor não está informando nada nos autos. O senhor Não, eu vou informa fazer a aqui pergunta. peticionando, tá certo? Isso, não, eu vou E fazer a já pergunta. passou esse prazo, então o senhor faz a pergunta. Desculpe, doutor, eu só estou, porque já consta, eu vou fazer a pergunta só para se ele saiba da informação, só isso, que consta nos autos. Não, que informação? Se consta nos autos. Só em relação, porque ele me disse que em 2021 a demanda voltou a ser a mesma de 2019. Ele informou isso aos autos. É o que ele Então, diz, é o que não, ele então, vai informar assim, o que ele sabe. a minha Ele é pergunta, excelência, testemunha, doutor, ele não eu tem que ter entendi. conhecimento dos autos. Não, só a minha pergunta é se ele tem conhecimento, é só isso, não, não. Se ele tem conhecimento, se ele tem conhecimento que em 2021, evidentemente, em função do retorno graduativo da frota, né, continuou, né, a menos, assim, os passageiros serão menos de 30% do que o 2019. Você tem conhecimento de que, obviamente, por conta da pandemia e por conta do horário flexível, os passageiros que foram transportados em 2021 são o mesmo que em 2019. É só essa pergunta, excelência. Pode responder, senhor Rogério. Doutor, é o seguinte, porque os dados muitas vezes são colocados para nós, tem que dizer a verdade, não é isso? Às vezes os dados não chegam de forma correta. Isso é a realidade. Tanto é que, se for falarmos em questão do que aconteceu numa audiência pública na Câmara de Vereadores... Não, a gente não está tratando de audiência pública. Certo, Olha, doutora. aqui não é palanque. Certo, doutora. E o que é que Na acontece? outra audiência eu já havia dito isso e vou repetir. Certo. Aqui não é palanque. Não vão fazer da sala de audiências palanque. Certo? Tudo bem. Então, é do seu conhecimento que houve uma diminuição de usuário em 2021? Sim, essa é de Mais conhecimento. alguma doutora. pergunta, doutor Bertrand? Só isso mesmo, excelência. Doutor Aécio? Sem perguntas, doutora Ana Carmen. Seu Rogério, o senhor está dispensado, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, a todos. Bom dia. Até logo. Dada a complexidade e como a instrução foi fracionada, eu vou conceder o prazo sucessivo para a apresentação de memoriais, tá certo? Luan, por favor. Ok, excelência. Pois não, excelência. Pode interromper a gravação.